O que tá acontecendo com o Vini Júnior? Se inscreve no canal, vídeo original na descrição e bora saber. Quero ver a tua opinião nos comentários. O que está acontecendo com Vinícius Júnior? A mesma pergunta atinge vários lugares do planeta. Vídeos com milhares de views viralizando em lugares diferentes do mundo com a mesma pergunta. O que aconteceu com quem foi eleito pela FIFA o melhor jogador do planeta? Após ser roubado de... Morreu? Desaprendeu a jogar? Mano, está sendo um momento muito tenebroso na carreira do Vinícius. Descaradamente na premiação da Bola de Ouro e dizer que faria 10 vezes melhor se fosse preciso, Vinícius Júnior simplesmente fez ao contrário. Ao invés de subir seu nível 10 vezes, ele acabou caindo. Muitos... Manos, verdade. Dizem que essa queda é devido à chegada de Mbappé. Outros dizem que é pela saída do Ancelotti. Outros dizem que ele desanimou por ter pedido a Bola de Ouro. Pode ser uma. Pode ser uma, mas pode ser uma. As más línguas dizem que talvez foi porque ele acabou se envolvendo com a Virgínia Fonseca. Eu já vi até gente dizendo que foi porque ele meteu um gol na Virgínia, mas isso não é comprovado, galera. E mesmo se fosse, calma, isso foi depois do mau desempenho do Malvadeza. Mas a verdade é que existem alguns outros fatores ocultos somados a tudo isso que passaram desapercebidos pela mídia e que contribuem para essa queda de rendimento do Vini, que muita gente, inclusive você, talvez nem percebeu. Mas hoje nós vamos falar sobre isso. Como um jogador que em 2022, 2023 e 2024 impressionou o mundo com suas boas atuações, hat-tricks em La Ligas, jogadas absurdas em gols em finais de Champions, simplesmente no dia de hoje está totalmente fora de qualquer discussão a favoritos a melhor do mundo. Você vê gente falando de Yamal, você vê gente falando de Rafinha, e não tô nem falando da temporada passada não, é dessa temporada mesmo. O pessoal tá falando, o Mbappé vai ser o melhor do mundo dessa temporada. Mas o Vinícius Júnior não tô vendo muita gente colocando ele nas discussões. E isso é completamente estranho. Eu vou fundo nesse vídeo, nessa investigação. Vou fundo no Vinícius Júnior. E pra piorar, os caras nomeados da Bola de Ouro. E ele, ninguém lhe cogita nem pra top 5, mano. Fundo em você que não deixar o like agora e se inscrever no canal. Se você tá vendo esse vídeo, tá me vendo pela primeira vez, como eu sempre digo, rapaziada, se inscreve agora aqui no canal, que lá no final do vídeo, se você não gostar, essa fundamental do Real Madrid, ao lado de Benzema, formou o ataque mais letal do planeta. E a temporada de 2022 foi simplesmente absurda pelo que o Vinícius Júnior vinha representando ali em 2021, né, cara? Ele vinha numa crescente, mas 2022 colocou realmente o Vinícius Júnior nos maiores holofotes do planeta. O Real Madrid simplesmente conquistou a La Liga, Supercopa da Espanha, Supercopa da UEFA e, óbvio, a Champions League, sendo campeão com o Vinícius Júnior marcando o gol do título. Naquela temporada, o Vinícius Júnior terminou com 22 gols, o que era um número... Manos, essas Champions do Vini me faz, sendo sincero, pensar que ele é um pouco maior que o Neymar, sendo honesto, manos. Muito alto para o que ele vinha desempenhando anteriormente, mas Vinícius, o Malvadeza, ainda não era o protagonista do ataque do Real Madrid, porque o grande protagonista do Real Madrid era, óbvio, Karim Benzema. O Vinícius Júnior era um ótimo jogador, mas quem tinha a esperança da torcida de decidir, de marcar gols, obviamente era o Benzema. O Vinícius Júnior estava ali ainda como um coadjuvante. Porém, tudo mudou em 2023. Após a saída do Benzema para a Arábia, Vinícius Júnior virou a principal arma do ataque do Real Madrid. Ancelotti tinha um esquema de jogo que dependia absurdamente de Toni Kroos e do Vini. E o Vini não só passou a ter funções de criar jogadas como era com o Benzema, como também de finalizar as jogadas e marcar gols. E foi daí que a gente começou a ver um outro lado do Vinícius Júnior e começou a colocar ele realmente como o melhor jogador do futebol mundial. Já em 2023 a gente começou a ter uma partícula do que o Malvadeza ia virar. Porém, em 2023, apesar do Vini ter um ótimo desempenho individual, o desempenho coletivo não foi nada bem. Era óbvio que, se conseguissem anular o Vinícius Júnior e o Toni Kroos na partida, o Real Madrid teria extrema dificuldade. E foi isso que o Guardiola fez no baile que deu no Real Madrid na Champions League. Ainda assim, o Vinícius Júnior terminou aquela temporada com 23 gols e 21 assistências. E foi na temporada de 2023 que o Malvadeza começou a meter hat-trick, fazia partidas onde ele fazia golaços, atuações impecáveis. A partir daí, a gente já olhou e falou, realmente, cara, não tem como. 22, o Vini marcou o gol da final da Champions, marcou o gol na fase mata-mata importantíssimo contra o City. E você vai reparar por que eu tô dando ênfase nesses gols. Daqui a pouco você vai entender. Mas foi a partir
dessas atuações de 2022 e aí em 2023 começou a consolidar realmente. Todo mundo falava, se o Real Madrid ganhar a Champions, Vinícius Júnior vai ser o melhor do mundo disparado. Então, em 2024, o Real Madrid trouxe o que faltava no elenco. Pessoas que pudessem preencher mais o meio do Real Madrid ali, né? Mesmo que o Modric e o Toni Kroos fizessem atuações excelentes, o Real Madrid obviamente precisava de gente para dividir o protagonismo com o Vinícius Júnior e ser peças fundamentais também que pudessem chegar ao ataque e contribuísse com um sistema de jogo muito bem definido. E foi isso que aconteceu. Naquela janela de transferências, o Real Madrid trouxe Brahim Dias, que foi importante ali naquele gol. Quem não lembra do gol na fase de grupos do Brahim Dias contra o Leipzig, disseram que era a reencarnação do Messi. Roselu chega naquela janela, Arda Güler e a principal contratação daquela janela pro Real Madrid, Jude Bellingham. Bellingham chegava como uma jovem promessa e não se sabia o que ele poderia entregar pro elenco do Real Madrid. Porém, tudo isso foi respondido de uma maneira muito rápida. O protagonismo do Real Madrid foi dividido e Bellingham chegou quebrando recordes. Obviamente, não há discussão de que o Vinícius Júnior ainda era o principal jogador do Real Madrid naquele momento, né? Mas o Bellingham chegou para somar, para contribuir e tirar um pouco daquela dependência, Vini-dependência. Eu lembro que tinha jogos que o Real Madrid girava a bola de um jeito que ela conseguisse voltar pro Vinícius Júnior em condição dele sair no 1 para 1. E quando o Vinícius Júnior não tava bem no jogo ou não jogava, o Real Madrid muitas vezes era um time muito burocrático e um time um pouco fácil de interpretar as jogadas. Então o Real Madrid durante muito tempo, depois de 2022, começou a depender do Vinícius Júnior, mano. Mas esse protagonismo do Vini, tanto em La Liga quanto na Champions, foi se tornando um patamar muito maior a partir do que eu vou falar logo em seguida. Com o Bellingham chegando ao clube, o final você já sabe, o Real Madrid foi campeão da La Liga, campeão da Supercopa da Espanha e da Champions League. Vinícius Júnior mais uma vez meteu o gol que selou o título. Mais um gol em final de Champions, sendo decisivo contra o Bayern de Munique nas semifinais também e em toda a fase mata-mata. Isso a gente lembra e com certeza esse jogo contra o Bayern é um dos jogos que eu mais gosto da carreira do Vinícius Júnior. Muito sério, mano. Muito sério. Vini merecia o prêmio de melhor do mundo, mas nós precisamos pontuar alguns fatores. Agora eu vou revelar porque essa percepção de que o Vinícius Júnior caiu tanto é tão grotesca, mesmo que em relação a números, ele não tenha caído tanto. Você vai ver agora. Vinícius Júnior foi indicado a Bola de Ouro, lógico, pelo seu desempenho individual, mas muito principalmente pelos títulos coletivos e alguns gols importantes na reta final da Champions League. Sem dúvidas, o Vinícius Júnior destruiu na fase mata-mata da Champions, mas na fase de grupos ainda, quem carregou o time foi o Bellingham. Vocês lembram que na fase de grupos, o Bellingham meteu os gols mais importantes que trouxeram as vitórias pro Real Madrid naquela fase de grupos. O Vinícius Júnior meio que estava apagado ali até então. No primeiro jogo contra o União Berlim, o Bellingham fez o gol na reta final, garantindo a vitória do Real Madrid por 1-0. No segundo jogo do Bellingham contra o Napoli fora de casa, ele marcou lá na casa do Napoli para ajudar na vitória por 3-2. E no terceiro jogo contra o Braga fora de casa, Bellingham marcou mais um, contribuindo para a vitória do Real por 2-1. Bellingham se tornou apenas o segundo jogador a marcar nos 3 primeiros jogos da Champions League pelo Real Madrid e quebrou mais um recorde ao atingir 10 gols na competição antes de completar 21 anos, o que também transformou ele no primeiro inglês a alcançar esse recorde. Mano, Só que veio com tudo. Vamos ser sinceros que o Bellingham veio com tudo. Apesar do Bellingham ter destruído na fase de grupos, o Real Madrid somou 6 vitórias em 6 jogos e o Bellingham não marcou nos últimos 3 jogos. E o Vinícius Júnior começou essa temporada de 2024 tendo aquelas lesões, você lembra? Ele teve aquela lesão na coxa. Então o Bellingham meio que virou o grande centro ali de responsabilidade do Real Madrid. O Vini até chegou a marcar contra o Napoli o segundo gol do Real Madrid e na vitória contra o Braga também ele fez o segundo. Mas o Vini terminou aquela fase de grupos com apenas 2 gols e ainda não jogou contra o União Berlim no jogo de ida e volta, nem na volta contra o Napoli. Então, aonde eu quero chegar com isso? Obviamente, a gente esperava que o Vinícius Júnior ganhasse a Bola de Ouro de 2024, né? Mas o maior balde de água fria da história do futebol. Por que a gente esperava tanto que o Vini fosse eleito o melhor do mundo? Essa percepção... Isso é até pergunta, isso é dúvida.
todo mundo sabe. Deixa eu calar, vamos continuar. Essa análise e esse desejo veio muito pelos gols importantes que o Vinícius Júnior fez naquela campanha. Tanto na fase mata-mata, nos jogos, né? Principalmente que ficaram mais marcantes contra o Bayern de Munique e na final contra o Borussia. Mas os números do Vinícius Júnior nessa temporada não caíram tanto comparado ao da temporada passada. O que mudou foi que o Vini parou de marcar gols importantes. O Vini terminou a temporada passada com 25 gols e 12 assistências. São ótimos números, mas não são números muito acima do que ele fez em 23 ou que ele fez em 22. O grande aspecto que mais influencia, obviamente, foram as vitórias do Real Madrid. Campeão da Champions sempre foi um fator decisivo na escolha do Bola de Ouro. Deixando bem claro aqui que eu não tô de maneira nenhuma falando que o Rodri merecia ter ganho essa Bola de Ouro, pelo amor de Deus, né? Tem gente que às vezes tem dificuldade de interpretação. O Rodri merecia outro tipo de bolas. O Vinícius Júnior era obviamente para ter ganho o título sem discussão, né, meu parceiro? O que eu tô analisando aqui é a diferença de percepção do que parece que ele teve uma queda absurda de desempenho. E é aí que a gente vai chegar na temporada atual. Exatamente. Vinícius Júnior na temporada passada fez 25 gols e 12 assistências. Na atual, ele tem 20 gols e 14 assistências. Ou seja, basicamente igual. Mas ele diminuiu o número de gols e aumentou o número de assistências. E agora também ele decide menos em jogos importantes. E o que mudou isso? A chegada de Mbappé. Com a chegada de Mbappé ao Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior tem alguém para dividir o protagonismo no ataque. Se antes a função do Vini em 2022 era só criar jogadas pro Benzema, em 2023 ele virou o principal jogador do ataque do Real Madrid, tinha funções de criar e de marcar. Em 24 da mesma forma. Em 25 com a chegada de Mbappé, isso mudou. O francês ficou com o centro do ataque e Vinícius Júnior voltou a ficar na ponta esquerda. Agora o time joga para que Mbappé faça gols e Vinícius Júnior finaliza menos, o que impacta nas suas estatísticas. Então, com a chegada do Mbappé como centroavante, o Vinícius Júnior não tem mais aquela função de ter um dueto no ataque com o Rodrigo ali e tipo assim, pô, dá no Vini que ele vai criar ou dá no Vini que ele vai marcar. Não, agora é Vini, cria pro Mbappé marcar. E isso afeta o desempenho do Vinícius Júnior, não em números, porque os números não mudaram tanto, mas sim na influência sobre o jogo e na função de ter que marcar os gols decisivos e importantes. Mesmo assim, a gente não pode falar em queda catastrófica do Malvadeza. Ele passou a jogar mais pros outros. A mesma coisa que aconteceu com o Bellingham com a chegada do Mbappé. Em 2024, o Bellingham tinha muitas funções ofensivas. Em 25, o Mbappé chegou e agora o Bellingham tem mais funções defensivas do que propriamente ofensivas. O que mais tem de negativo é que, com mais espaço na ponta, era esperado que o Vinícius Júnior melhorasse os dribles. Porém, ele teve uma pequena queda no seu rendimento, mas ele ainda está entre os jogadores, entre os melhores dribladores do mundo. A verdade é que não há muito entrosamento e química entre Mbappé e Vinícius Júnior. Quando os dois jogam juntos, normalmente ou um dos dois vai mal ou os dois vão mal. Eu não sei se você lembra no jogo contra o Barcelona, que o Barcelona meteu uma goleada. O principal jogador do Real Madrid foi o Mbappé, né? O Vinícius Júnior meio que ficou ali e tal, meio de lado. O Real Madrid não considera deixar nenhum dos dois jogadores no banco, nem Vinícius Júnior, nem Mbappé. Mas a relação aparentemente está desgastada. O ex-jogador Predrag Mijatovic disse que Vinícius Júnior parece meio que intimidado pela presença do Mbappé. Eu não acho que é nem intimidado. O Vinícius Júnior se acostumou a ser o cara do Real Madrid. E agora, meu amigo, o Mbappé também, ele quer ser o cara. E a gente já sabia disso, né? O Mbappé tem 26 anos, ele quer conquistar uma bola de ouro, ele quer ser campeão da Champions League. Então, o Vinícius Júnior meio que, pô, vai ter que dentro de campo demonstrar que é melhor que o Mbappé. Mas isso é um feito difícil, né, cara? E aí entra aquele lado de que, pô, a equipe fica prejudicada, porque os dois não gostam de marcar, os dois não gostam de gastar muito do físico voltando, e os dois querem ser melhores do mundo. Então a contratação do Mbappé, você pode chegar e falar, pô, Vitorano, você é maluco, o Mbappé meteu não sei quantos gols na temporada passada, 40 gols. Sim, porém, isso pra equipe como um todo acabou prejudicando. Se o Real Madrid quer ter uma equipe que funcione, vai ter que abrir mão ou do Vinícius Júnior ou do Mbappé. Ou o Vinícius... E agora meteram o Mbappé como batedor oficial de penaltis, mano.
Júnior ou o Mbappé abrir mão do jeito que eles gostam de jogar. Então alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa. E eu acho meio difícil o Vinícius Júnior abrir mão de querer ser o melhor jogador do mundo e querer ficar voltando pra marcar, pra que o Mbappé marque os gols. E eu acho difícil o Mbappé abrir mão de querer ser o cara que faça gols pro Vinícius Júnior ser o melhor do mundo. Você entende? Então a contratação do Mbappé como um todo modificou todo o sistema do Real Madrid. Tanto a função do Bellingham atrasou, o Vinícius Júnior deixou de ser o protagonista. E isso reflete dentro de campo, mano. O Real Madrid conquistou o que na temporada passada? Até passou vergonha no Super Mundial. Na Champions foi eliminado pelo Arsenal, o que ao patamar do Real Madrid é algo que é meio que um vexame, podemos dizer assim, né? E o Vinícius Júnior ficou muito marcado aquele jogo contra o Arsenal, onde ele não conseguiu ter uma atuação de respeito. Foi a primeira vez na temporada jogando pelo Real Madrid que o Vinícius Júnior terminou com mais de 10 passes errados e nenhum drible efetivo corretamente. Se a gente falar de números, o Vinícius Júnior não caiu drasticamente, não. Ele marcava 2 gols por temporada e agora marcou 20 e deu mais assistências. Porém, o Vinícius Júnior, do jeito que tá, não vai ser o cara que vai marcar os gols de final do Real Madrid, os gols de semifinal, os gols de quarta de final, porque essa função agora ficou com o Tartaruga Mbappé, meu parceiro. Então, conclusão, o Vinícius Júnior caiu drasticamente de nível? Não. O que caiu foi o nível de importância dos gols que ele faz e das atuações. Porém, o número de participações do Vini também deu uma diminuída. Então, assim, não é uma catástrofe. O Vini não virou agora, pô, tá jogando nada de nada. Não, não é isso. Mas o nível dele caiu e o seu prestígio também deu uma caída com a chegada do Mbappé. Mas e você? Você acha que o Vinícius Júnior pode retomar esse protagonismo? Você acha que na temporada 25-26 o Real Madrid pode ser o grande campeão da Champions ou ainda tá longe de formar uma equipe que vai... Mano, sendo sincero, não sei. Eu acho que eles deviam tentar jogar como jogava o Rodrigo e o Vinícius Júnior quando tivemos aquela cena de não ter ponta no Real Madrid. Acho que o Mbappé e o Vinícius Júnior podem jogar assim, só que o problema é o ego. Um quer, o outro quer. Um quer, outro quer. Tá uma complicação do caraças e, mano, no fim de tudo, todo mundo perde. Todos. Espero que tenham gostado disso. Se inscreve no canal para mais até o próximo e fui.